Em primeiro lugar, boa noite. Bem-vindos ao curso de personagens fascinantes da história judaica. Como o nome diz, o objetivo desse curso é basicamente passar pelo menos um pouco da história de vários personagens importantes na história judaica e alguma pretensão de passar também história judaica, obviamente embutido dentro dessa proposta. Antes, eu queria fazer uma rápida introdução, porque eu acho que é muito importante para a gente. Espero que estejam todos ouvindo. Vejam, a história não é matemática. Matemática, 1 mais 1 igual a 2. Em geografia, o continente não sai do lugar, o país não sai do lugar, a cidade não sai do lugar. É tudo muito claro, muito exato. Mas história não. História é uma ciência humana totalmente não exata. E eu vou explicar isso um pouquinho melhor, porque é muito importante a gente saber isso, porque a gente estudou história na escola. E a história vai mudando. Vários livros escrevem claramente que quem conta a história são os vencedores. Então, a versão que chega ao público sempre é a versão de quem ganhou a guerra. Ou, enfim, quem conquistou, quem é o mais desenvolvido, quem sabe escrever. E por causa disso, muitas vezes, a gente deixa de saber a história judaica, porque a história judaica é a história dos nossos antepassados. A história judaica significa aquilo que nós recebemos dos nossos avós, que receberam dos seus avós, e assim por diante. É a nossa história. Quando a gente senta numa mesa de Shabat e começa a falar sobre a história da Parashá, e falar de Moshe Rabbeinu, e falar de Aharon, e de Abraham, e de Yaakov, e de Sara, a gente está falando de membros da nossa família. A gente está contando a história da nossa família. Isso é um inside story. Nós estamos contando a nossa história particular, que, obviamente, foi passada de geração em geração com muito mais detalhes e com muito mais fidelidade do que aquilo que, eventualmente, historiadores acabam descobrindo, escrevendo, concluindo e assim por diante. Um exemplo. O grande historiador, que é a base de muitos livros de história até hoje, é um grego conhecido como Heródoto. Como é que Heródoto escreveu os livros de história dele? Heródoto gostava de viajar, aliás, ele viajava muito por causa, talvez até, desse hobby que ele tinha de escrever a história dos povos. Então, Heródoto saiu da Grécia, foi para o Egito, e no Egito ele encontra um sacerdote egípcio. E aí ele fala com esse sacerdote. Altos papos. Naquela época, os sacerdotes egípcios falavam grego. A gente está falando da época em que a cultura grega se espalhava por todo o Mediterrâneo. E aí, então, o sacerdote começa a conversar com ele e diz: a nossa civilização, a civilização egípcia é a mais antiga que existe. Prova, disse o Heródoto, e aí foi o sacerdote, trouxe um monte de papiros antigos e mostrou que tinha tantas e tantas gerações, dinastias de faraós e assim por diante. Ele ficou muito impressionado. Puxa, realmente é um povo muito antigo. E Heródoto continuou viajando. E ele foi mais para frente, foi para Babilônia, que seria hoje Iraque, Irã, enfim, e encontrou um sacerdote babilônio. E começou a conversar, também falava grego, e conversa aqui, conversa lá. E ele comentou com ele: a civilização egípcia é a mais antiga do mundo. Eu tenho provas, tenho os papiros. O sacerdote babilônio ficou enfurecido. Não, não pode ser. A nossa civilização é a mais antiga. E foi lá o sacerdote babilônio trazer um monte de
de escritos antigos da Babilônia para provar para Heródoto que as dinastias, enfim, os reis e tudo mais da Babilônia eram muito mais antigos que do Egito. Muito bem. Heródoto tinha que voltar pelo Egito para a Grécia. E ele se encontra novamente com esse sacerdote, aquele com quem ele falou, o sacerdote egípcio. E ele diz para ele, puxa, eu descobri que lá na Babilônia eles são mais antigos do que vocês. E ele diz, não, impossível. Sim, ele provou, mostrou os papéis. Não, eu tenho mais papiros para te mostrar. E ele foi lá e trouxe, sei lá de onde, mais papiros. Conclusão da história, Heródoto volta com a história de que os egípcios são mais antigos, porque ele recebeu mais papiros e mais dinastias, e nós até hoje não temos como saber com exatidão até que ponto essa história é verdadeira. Porque, afinal de contas, o Heródoto não é egípcio, não é babilônio, não vive lá, ele ouviu uma versão da história, pode ser que tenham outras versões da história. Enfim, a história contada dessa forma é muito, muito vaga. Mas essa é a história que os nossos filhos estão estudando na escola e que a gente vê nos livros de história. É esse tipo de informação que chega para a gente. Sim, tem estudiosos, tal, mas eu acredito que, como vocês hoje em dia devem estar muito conscientes, existe uma coisa chamada fake news. Isso acontece em história também. É muito difícil a gente saber com exatidão até que ponto as informações que chegaram para a gente são exatas e corretas, por mais que nós tenhamos historiadores sérios fazendo esse tipo de trabalho. Mas eles são historiadores. História, como a gente disse antes, não é matemática. Não é 1 mais 1 igual a 2. Em história, 1 mais 1 pode ser igual a 3, 4, 5, 6, 7. Para aqueles que estão com a apostila que foi mandada, eu gostaria de sugerir, porque isso é apenas uma introdução, no final da apostila, na terceira página, vocês vão encontrar aqui, no final da apostila, vocês vão encontrar algumas dicas do que eu chamaria de um exercício interessante de história. Em especial, tem um vídeo que vocês podem encontrar no YouTube, Patterns of Evidence, The Exodus, que é um filme feito por Timothy Mahoney, um americano. Vejam bem, eu não vou contar o filme todo, porque senão não tem graça. E, afinal de contas, são 2 horas de filme, é muita coisa. Mas o que vale a pena, o que eu acho interessante nesse filme, é a proposta dele, que para nós é muito útil. Ele não é judeu, mas uma das estrelas desse documentário histórico é o Rabino Manis Friedman. Sou fã dele, então acabo falando dele também. Enfim, esse filme é uma proposta. E ele fez, esse diretor fez a seguinte hipótese. Eu ouvi a vida inteira a história da Bíblia. E, para mim, isso sempre foi a verdade. Aí, depois, eu fui para a faculdade e os professores falaram que é tudo besteira. Nada disso aconteceu, na verdade, não tem provas históricas, arqueológicas, enfim. E eu fiquei com isso na minha cabeça. E agora eu resolvi tirar isso a limpo. E eu resolvi, então, fazer uma pesquisa, ir para os locais históricos, ir para o Oriente Médio, ir para o Egito, enfim, para todos os locais que eu poderia ir, fazer pesquisa em loco, falar com historiadores, falar com professores, falar com arqueólogos. Ele realmente fez um trabalho muito bonito de pesquisa. E eu sugiro, quem tiver tempo de assistir, vale a pena. Por quê? Aí você descobre o quanto a história depende de quem conta. Quando você tem um bom contador de história, é outra coisa. E o nosso amigo, o diretor desse filme, ele fala com um monte de gente. E arqueólogos, enfim, historiadores, curadores de museus. E ele ouve de todos eles a mesma história. Não existe prova nenhuma de que aconteceu o êxodo, a saída do povo judeu do Egito. E aí ele vai no museu e te mostra as provas. Tem um papiro antigo, papiro de Puver, que tem um sacerdote egípcio descrevendo as 10 pragas.
um documento histórico que está no museu na Holanda. E ele fala com o curador do museu. E aí ele pergunta, você pode me traduzir esse documento? Ele falou, sim, claro. E ele começa a explicar para ele, e nós vimos então sangue, e aí depois teve os sapos, e a escuridão, e vai descrevendo cada uma das frases. É um documento de um egípcio, é uma testemunha ocular das 10 pragas do Egito. Ele está sendo descrito, e o curador do museu está traduzindo, está explicando isso para o nosso diretor. E aí ele pergunta para esse curador, isso não seria uma prova de que aconteceram as 10 pragas? De que a Bíblia estava certa? Não! O período histórico não corresponde ao período deste documento, mas ele é tão exato, ele fala das pragas até na ordem certa. Não, 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 não. Esse sacerdote egípcio, desculpe a expressão que eu vou usar, esse sacerdote egípcio que escreveu esse papiro, tomou bolinha, viajou. Então você vê claramente que existem provas, existe uma série de coisas muito claras sobre aquilo que está na Torá. E, no entanto, quem quer, acredita. Quem não quer, não acredita. Tem pessoas que vão olhar para isso e falar, coincidência, não tem nada a ver, porque não tem nenhuma afinidade com a história. Outros vão dizer, eu acho que tem alguma coisa a ver, e fica nesse campo indefinido. Para nós, história judaica é a história dos nossos pais. Para nós, é aquilo que foi passado de geração em geração. A Torá não é um livro de histórias, mas a Torá é um documento que descreve com precisão como foi a história desde o início da humanidade. E, nesse ponto, eu preciso descrever muito rapidamente o início da humanidade, porque, afinal de contas, nós estamos falando de um fato que aconteceu há 5.780 anos atrás. E, nos livros de história, hoje, se fala de bilhões, 14 bilhões, quantos bilhões de anos atrás? Que é uma questão filosófica, e realmente eu não me proponho aqui a tratar de filosofia, mas eu gostaria de pelo menos deixar claro alguns pontos que eu acho que são muito importantes para a gente poder trabalhar com os nossos personagens. Veja bem, Adão e Eva, são personagens que eu não posso chamar de judaicos, porque ainda não existia o povo judeu, mas são personagens que nós conhecemos de perto, muito mais do que outros povos. Porque nós temos uma tradição do que aconteceu com Adão e Havá, com Adão e Eva, desde o paraíso até depois, que passa de pai para filho e que chega a nós numa linha direta. Veja bem, as gerações, quem foram os pais em cada uma das gerações, desde Adão até Moshe Rabbeinu, depois de Moshe Rabbeinu até nós, hoje em dia, nós temos isso registrado claramente. Nós não precisamos tentar deduzir de algum livro, de algum documento, de alguma escavação arqueológica, o que aconteceu. Nós temos essa história passada de geração em geração, diretamente. O povo judeu, ao longo da história, manteve o registro da sua história. Nós temos inúmeros livros onde nós mesmos mantivemos, além do que está escrito na Torá, que é muito claro, ou seja, na Torá você encontra a soma dos anos de vida de cada geração, até chegar no ponto em que a gente chega à conclusão de que são 5.780 anos. Hoje, só fazer as contas, juntar, esse nasceu em tal ano, teve filhos em tal ano, e o filho dele nasceu, e assim por diante. Para nós, não se trata de uma dedução, é apenas um registro, e nós temos esse registro de geração em geração. Os historiadores fazem pesquisas, e a cada instante a coisa vai mudando. E a história que contavam antes, depois mudou, à medida que houve mais pesquisas. Por quê? Porque não há uma tradição
uma linha direta onde se passa a história de geração em geração. Só para citar rapidamente, nós temos no Tanar a descrição da história. Depois do Tanar, nós temos o Seder Olam, que é um livro da época dos sábios da Mishnah, que descreve também a história judaica. Depois tem Megillat Tanit, da época do Talmud. Flávio Josefos e o Talmud, enfim. E tem a carta de Rav Shira Gaon, Rambam, Maimônides, Seder Adrok, enfim. A história judaica está muito bem contada em vários livros registrados até hoje. Aí, no século XIX, um grupo de judeus que queria muito se integrar na sociedade alemã criaram a Sociedade Científica Judaica, das Wissenschaft do Judentum, alguma coisa do gênero, que meu alemão não é lá aquelas coisas. Enfim, a ciência do judaísmo. Eles resolveram reescrever a história judaica olhando do ponto de vista não judaico. E é curioso que a forma deles de escrever, em geral, é assim. Os judeus da antiguidade copiaram os egípcios, e copiaram esses, e copiaram aquele, copiaram. Eu não vou entrar em detalhes, porque não é esse o objetivo, mas é importante a gente saber que os primeiros a fazer esse tipo de observação foram judeus que queriam se assimilar, que queriam, de alguma maneira, se desligar da história judaica e reescrever a história judaica. É uma pena, porque, infelizmente, por causa disso, a história foi deturpada. Então, a própria história judaica, que era clara, certa, chegou num ponto onde ela foi distorcida por um grupo de judeus. É uma pena. Essa realidade continua até hoje. Eu vou contar uma pequena curiosidade para vocês, que eu ouvi do rabino que me deu aula de história judaica nos Estados Unidos, do Torah Missouri Teachers Institute. Veja bem, o que eu vou contar, eu não assino embaixo, mas é interessante. Quem puder pesquisar, por favor. No século XIX, quando os judeus da Alemanha estavam se assimilando aos montes, teve um rabino que conseguiu trazer muitos judeus de volta ao judaísmo. Ele se tornou o rabino de Frankfurt, o nome dele era Rav Shimshon Raphael Hirsch, um grande sábio. E esse Rav Shimshon Raphael Hirsch era um grande estudioso, escreveu muitos livros em alemão, enfim, que era a língua da época, fez uma revolução na educação judaica naquela época, enfim, uma pessoa intelectualmente extremamente elevada. Só para vocês terem uma ideia, o Rav Shimshon Raphael Hirsch, ele era membro do parlamento da Morávia, e ele abandonou o parlamento porque uma pequena comunidade, naquela época era Frankfurt, precisava de um rabino. Eram 11 famílias. E ele falou, eu vou largar o parlamento, mas eu vou levantar essa comunidade, que já foi uma comunidade muito importante, mas que agora, com a assimilação, com a perda dos valores, estava desaparecendo. E ele reergueu, literalmente, o judaísmo na Alemanha. Rav Shimshon Raphael Hirsch não teve filhos. Ele tinha uma filha. E muitos judeus alemães voltaram a praticar o judaísmo graças a ele. Entre eles, o que iria se tornar, durante uma época, o melhor aluno do Rav Shimshon Raphael Hirsch, que foi Heinrich Gretz. Heinrich Gretz era tido como um dos melhores alunos, um dos pupilos mais próximos desse rabino, e, de repente, ele largou tudo e começou a escrever história judaica. E de uma forma tão tendenciosa, aonde tudo que podia se falar de ruim perdão, falha nossa, tudo que podia se falar, infelizmente, de ruim sobre os rabinos, naquela época, ele escreveu 11 volumes sobre história judaica, mas distorceu tudo. Foi muito triste. E descobriu-se depois
que o problema não era religioso. O problema era emocional. Ele queria se casar com a filha do rabino Shimshon Hirsch. O rabino lhe negou a mão da sua filha. Dali para frente, acabou. Acabou o judaísmo, e acabou os rabinos, eu não quero saber mais dos rabinos. Enfim, acontece. Tá? Isso é só para vocês terem uma ideia. Você tem 11 volumes de história judaica deturpada por causa de um problema emocional. Só para a gente ter uma noção de como que a história pode ser distorcida. Isso, muitas vezes, é a história que passam em escolas, enfim, em outros lugares. Vamos lá. Eu estou realmente me afastando do tema, mas tem algumas considerações que eu acho importantes. No final do século XIX, também, houve um sábio alemão, Wellhausen, que resolveu que a Bíblia não foi um livro dado por Deus, ou escrito por Moshe Rabbeinu, ou o que fosse. Não. A Bíblia foi escrita por 5 ou 6 autores diferentes. E ele fez todo um estudo e tal, para provar que a Bíblia não é divina. Muito bem. E ele começou a fazer uma análise do texto da Bíblia, provando que esse texto só pode ser sido por tal autor, e aquele texto por um outro autor, e cada texto por um outro autor. Em suma, isso é o chamado hoje de Bible Criticism, crítica da Bíblia. Acho que a única universidade do mundo onde ainda tem uma cátedra que se dedica ao estudo da crítica da Bíblia, eu acho, posso não ter certeza, mas eu acho que é a Universidade Hebraica de Jerusalém. É o único lugar do mundo onde ainda tem uma cátedra dedicada a isso. Por que isso? Porque depois que ele escreveu um monte de coisas sobre essa teoria de que a Bíblia foi escrita por vários autores, eles resolveram imprimir uma Bíblia, onde cada autor, ou cada suposto autor de cada trecho, estava indicado por uma cor diferente. E depois que publicaram essa Bíblia, foi uma gozação só. Por quê? Porque ela ficou conhecida na época como uma Bíblia arco-íris. Cada 2 frases tinha uma cor diferente. Não é possível um livro ser escrito dessa forma, não faz sentido. Então, realmente, a teoria dele caiu por terra na época para algumas pessoas. Mas como que é possível que até hoje tenha uma cátedra em Israel, enfim, em algum lugar do mundo, onde se dedica a esse tipo de estudo? Porque quando você não quer acreditar na Bíblia, você não acredita, você arranja uma desculpa, uma teoria, enfim. Por isso que eu digo que história, infelizmente, não é matemática. Vai depender muito de quem conta. E eu estou me apegando, basicamente, a fontes judaicas para procurar fazer o traçado da história dentro daquilo que a gente tem como tradição, que foi passado pelos nossos pais e avós, que nos dá uma medida de fidelidade muito maior.